Irmãos, muito boa noite. É uma alegria estar com vocês, um privilégio ver essa casa lotada, cheia de gente desejosa de conhecer, se aprofundar na palavra do Senhor, ainda em um dia de meio de semana. De fato, nosso coração se alegra por ver aquilo que Deus tem feito entre vocês, despertando vocês para o desejo de conhecer vez após vez a palavra de Deus e a maneira como a nossa tradição, a tradição reformada, tem entendido e articulado o ensino da Escritura Sagrada. Trago o abraço das instituições diversas nas quais eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, também o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, ambos lá na cidade de São Paulo, e faço votos de que tenhamos muitas outras oportunidades como esta para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Vamos, antes de tudo, falar com Ele e pedir a sua graça sobre nós nesta ocasião. Vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua presença, na companhia de irmãos queridos nesta noite, com a finalidade de estudarmos juntos Tua palavra e compreendermos melhor nosso viver neste mundo. E nossa oração é que o Senhor nos acompanhe enquanto nós exercitarmos nossa mente, nosso intelecto nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude a pensar guiados por Tua bendita palavra e não nos permitas, ó Deus, pensar por nós mesmos, nem um segundo sequer. Dá-nos, portanto, Tua iluminação, a fim de que entendamos qual é a Tua vontade para nós, no mundo no qual nós vivemos, no que diz respeito à nossa vida intelectual e à resposta que precisamos oferecer a esta cultura desafiadora. Pedimos, portanto, Tua bênção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que pediram que eu trabalhasse com vocês neste encontro é a mente de Cristo, a igreja e os desafios da cultura contemporânea. Eu quero começar dizendo que este tema possui um pressuposto. Qual é o grande pressuposto do tema? É o de que nós vivemos em uma cultura desafiadora. Então eu quero começar perguntando, será que isso é verdade? Nós vivemos, de fato, em uma cultura desafiadora? E a minha resposta é sim. A especificidade desses desafios ficará mais clara nas minhas palestras de amanhã, se Deus quiser. Lá eu vou trabalhar com as coisas de maneira mais aplicada, mais específica. Mas a Bíblia é muito clara em ensinar a existência de uma tensão entre quem nos tornamos em Jesus Cristo, novas criaturas, e o ambiente desta realidade decaída no qual nós ainda vivemos. Se você puxar aí na sua memória, você vai se recordar de textos bíblicos em que a Escritura usa a imagem do imigrante, não é, do peregrino, para se referir a essa tensão. Pedro, por exemplo, nos chama no início da sua primeira carta de peregrinos e forasteiros neste mundo. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, essa imagem é muito clara para revelar essa tensão, porque a vida fora de casa nunca é uma vida confortável, mesmo que em algum momento nós encontremos ambiente parecido com o lugar da nossa habitação, pela graça comum de Deus e também pela graça especial de Deus revelada na vida da sua igreja. O fato é que viver fora de casa nunca é viver em um ambiente confortável. Então, a pergunta que eu quero responder nessa primeira palestra, levando em conta esse pressuposto de que nós vivemos em uma cultura desafiadora, é: qual é
a vontade do Senhor para nós, o seu povo, uma vez que nós vivemos em um contexto cultural desafiador. Ou seja, aquilo que eu quero fazer com vocês nesta noite é responder a essa pergunta. O que Deus espera de nós, vivendo no contexto de uma cultura desafiadora? E eu creio que uma boa resposta para essa pergunta pode ser encontrada na primeira carta de Pedro, capítulo 3, nos versículos 13 a 17, texto que eu vou ler e com o qual eu vou trabalhar durante esta palestra. Não vou fazer uma exposição de todas as expressões da passagem, do texto, mas ele nos servirá de base para esta palestra. 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17, o texto bíblico diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e com temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler responde à pergunta da palestra, não é? Que Deus espera de nós, lidando com duas questões que vão estruturar a minha fala a vocês nesta noite. Então, a primeira questão é o que nós devemos fazer. Então, quando falo da vontade de Deus, estou pensando naquilo que Ele espera que nós façamos, vivendo num contexto cultural desafiador. E a segunda questão, que também é tratada pela passagem, é como nós devemos fazer isso. Então, a nossa estrutura é bem simples. Eu começo perguntando o que é que nós devemos fazer e eu termino perguntando como é que nós devemos fazer isso. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta da noite, tentando responder à pergunta maior. Então, essa primeira pergunta subsidiária, que é o que nós devemos fazer? Reparem aí no texto que nós lemos que Pedro responde a essa primeira questão subsidiária com uma adversativa, o que significa que ele quer que nós saibamos tanto o que nós devemos fazer, quanto o que nós não devemos fazer. E eu quero começar pela via negativa, e Pedro diz pela via negativa que nós não devemos temer. Você percebeu isso? Ele diz, olha, vivendo num contexto cultural desafiador, onde as pessoas pedem a razão da esperança que vocês têm, não vos amedronteis. Então, aqui nós temos uma primeira coisa importante. Pedro nos diz que nós não devemos reagir com medo ao contexto desafiador no qual nós estamos inseridos. Isso é importante, porque frequentemente os cristãos olham para o cenário cultural no qual nós estamos inseridos e eles respondem exatamente desta maneira. Eles temem ao contexto que aí está. E o medo, ele pode se expressar em relação ao contexto cultural de algumas formas diferentes. Às vezes, o medo se expressa em uma fuga indiferente. É quando, temendo alguma coisa, nós fingimos que ele não existe, ou então nós tentamos nos convencer de que ele não é relevante e nos afastamos completamente dele. Muitos cristãos, movidos pelo medo,
têm fugido completamente do contexto cultural no qual eles estão inseridos, muitas vezes desenvolvendo aquilo que eu tenho chamado de uma subcultura cristã. Na maioria das vezes, mais pobre do que o contexto cultural em vários aspectos no qual nós estamos inseridos. Uma outra forma de expressão do medo é o que eu poderia chamar de um enfrentamento hostil. É quando, temendo algo, nós nos armamos e nós reagimos violentamente a ele, sem muita ponderação. Eu sei que às vezes nós queremos parecer fortes e valentes diante do nosso contexto cultural, mas a verdade é que muitos dos cristãos que se isolam e ficam simplesmente criticando o contexto cultural não estão expressando força. Estão, na verdade, expressando fraqueza, estão tomados pelo pavor daquilo que poderia acontecer. Então, às vezes, o medo se expressa em uma fuga indiferente, outras vezes, o medo se expressa em um enfrentamento radicalmente hostil, e outras vezes, o medo se expressa em uma identificação conveniente. É a tática do, já que você não pode com eles, junte-se a eles. É quando nós assumimos uma determinada forma por conveniência e então evitamos o confronto. Bem, eu quero começar dizendo que Pedro nos diz que o que Deus espera de nós é que, em primeiro lugar, nós não reajamos a contextos culturais hostis com medo. E essa orientação de Pedro nos ensina que todas essas posturas, primeiro, a postura de alienação cultural, de rejeição, de afastamento completo, geralmente acompanhada pela criação de uma subcultura. A segunda postura, a postura da mera crítica cultural, essa postura de acusação, geralmente desacompanhada de uma atuação concreta, sabe? Aquele cristão que só fica o tempo inteiro criticando o nosso contexto. E a postura de assimilação cultural, que é aquela postura de absorção acrítica dos valores da cultura, nenhuma delas faz justiça à vontade de Deus. Então, Deus não espera dos seus filhos alienação, Deus não espera dos seus filhos mera crítica e acusação cultural, Deus não espera dos seus filhos a assimilação irrefletida dos valores da cultura na qual nós estamos inseridos. Então, se não é isso que Deus espera, afinal de contas, qual é a vontade do Senhor? E a resposta está aí. Pedro diz: não vos amedronteis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em uma palavra, o que Deus espera é apologética. É isso aí. Em uma palavra, o que Deus espera é apologética. Pastor, o que é isso? Bem, apologética é geralmente uma palavra utilizada em referência a uma disciplina dos estudos teológicos. Quando a gente fala de apologética, o que vem à nossa cabeça de imediato é um campo de estudos teológicos. Por essa razão, geralmente nós imaginamos que a apologética é uma atividade acadêmica exercida por alguns poucos cristãos que foram especialmente dotados ou que desenvolveram algumas habilidades acima do comum em alguns campos, como o da lógica e o da retórica, por exemplo. Se eu pedisse a você hoje para pensar em um apologeta, possivelmente você citaria o nome de algumas pessoas que se encaixariam nesse perfil.
No entanto, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que não é assim que nós deveríamos conceber a apologética. Apologética é uma palavra que vem da raiz grega apologia, geralmente traduzida por defesa, que aparece aqui em nosso texto, 1 de Pedro, capítulo 3, em sua forma verbal, traduzida como responder. Então, a palavra responder aí é uma palavra que vem dessa raiz, apologia ou apologética, que é a parte positiva da adversativa que Pedro oferece aqui. E, portanto, expressa qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus espera de nós? Que nós estejamos preparados para oferecer às pessoas que vivem em nossa cultura e que tiveram a sua mente e o seu coração cativados pelos valores dessa cultura, respostas plausíveis a respeito da esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo, de modo que essas pessoas sejam verdadeiramente confrontadas pelo poder do Evangelho. E o que eu quero que você entenda é que o que Pedro está ensinando para nós nesta passagem é que antes de ser uma disciplina acadêmica, a apologética é um procedimento prático. A gente sempre pensa na apologética como alguma coisa que a gente estuda, mas, na verdade, a apologética é, antes de ser alguma coisa que a gente estuda, algo que a gente faz. E que, ao invés de ser uma atividade facultativa, exercida por um grupo especial e particular de cristãos, é, na verdade, uma atividade obrigatória que deve ser exercida por todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. O que eu estou dizendo a você nessa noite é que eu não sei se você sabia, mas você tem um chamado apologético. Ou você tem um chamado para atuar, para agir como um apologeta. O desejo de Deus para os seus filhos, vivendo no contexto de uma cultura desafiadora, é o de que eles sejam verdadeiros apologetas. Talvez isso esteja soando meio estranho para você, e você nunca tenha parado para pensar nisso, mas deixa eu dizer para você situações em que você naturalmente é chamado para fazer isso sem perceber. Sempre que você reage a uma situação desconfortável da vida, uma situação de sofrimento, por exemplo, de maneira sóbria, de maneira prudente, e alguém pergunta a você, por que, apesar de todas as circunstâncias, você reagiu desta maneira? Você está recebendo uma oportunidade apologética. Sempre que você está conversando com alguém sobre a maneira como as coisas deveriam ser, sobre princípios éticos, e alguém te pergunta, por que você acha que as coisas deveriam ser de um jeito e não do outro? Você está sendo requerido oferecer a razão da esperança que você possui. Sempre que no ambiente do seu trabalho ou da sua escola, uma crença cristã é questionada em um determinado grupo, então as pessoas pedem a você que explique por que os cristãos creem como creem. O que está sendo requerido de você é que você atue como um apologeta. Como diz o Dr. Scott Oliphant, em uma obra chamada A Batalha Pertence ao Senhor, publicada no Brasil pela editora Monergismo, desafios à nossa fé podem vir de todos os lados. Podem vir de amigos na escola ou no trabalho, ou de estranhos em nosso avião ou em uma loja.
podem vir em vários momentos e de várias formas. Uma pessoa pode simplesmente dizer de passagem que a única coisa em que vale a pena crer é em si mesmo, ou pode tentar convencê-lo de que a fé em Cristo é um exercício sem sentido. Como deveríamos responder a essas coisas? Nós deveríamos tentar evitá-las? E a resposta é obviamente negativa? É claro que não, porque o que Pedro está dizendo é que o que Deus espera dos seus filhos, vivendo em contextos culturais hostis, desafiadores, é que eles santifiquem a Cristo no coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que eles possuem. E eu gosto muito, irmãos, da maneira como Pedro coloca as coisas nesta passagem, porque ela nos ajuda a entender o que significa fazer apologética. Pedro diz, olha a expressão, responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. Geralmente nós dizemos que fazer apologética é defender a fé. Atenção, não está errado, certo? E de fato, a origem da palavra apologia tem a ver com a defesa que um acusado fazia em um tribunal jurídico. É daí que vem a ideia de apologética como defesa. Não está errado. Mas quando nós reduzimos a ideia, identificamos a apologética com defesa, nós podemos pensar que ela consiste em proteger algo que carece de proteção em virtude da sua fragilidade. É por isso que algumas pessoas não gostam desse negócio de apologética, porque parece que o evangelho ou a palavra de Deus é frágil e então ela precisa ser de alguma maneira defendida. Veja a maneira como Pedro coloca a questão aqui. Responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando a gente olha para essa expressão e entende a apologética assim, nós percebemos que não se trata de proteger algo que carece de proteção porque é frágil, mas consiste em evidenciar, muita atenção a isso, evidenciar a consistência de algo que é absolutamente consistente e estável, mas cuja consistência e estabilidade não é percebida pelas pessoas em virtude da cegueira delas. Percebeu? Fazer apologética não é eu preciso defender a palavra de Deus e o evangelho porque a palavra de Deus e o evangelho são frágeis. Fazer apologética é eu preciso evidenciar diante dos olhos das pessoas que estão cegas em seus delitos e pecados e em sua mentalidade distorcida pelo contexto cultural no qual nós estamos inseridos, a consistência e a estabilidade que o Evangelho e a Palavra de Deus possuem em si e por si. Afinal de contas, você se lembra do que o apóstolo Paulo diz sobre o estado das pessoas. Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento delas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Visando o quê no final das coisas, no final das contas? Ou seja, para que nós devemos fazer isso? Olha, visando que as pessoas vejam o que inicialmente elas não conseguiam ver pelo poder do Espírito Santo. Nesse sentido, há uma relação muito próxima e muito direta entre a apologética e a evangelização. Essas duas coisas, elas são atividades complementares.
E em uma sociedade pós-cristã, eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão, então, em uma sociedade secularizada como a nossa, elas não podem existir uma sem a outra. Então, fazer apologética termina sempre na apresentação do Evangelho. Ou seja, termina sempre no convite para que as pessoas deem ouvidos à esperança que lhes foi apresentada por meio da atividade apologética. Então, o que é que nós precisamos fazer no contexto de uma cultura desafiadora? O que Deus espera de nós? O que Deus espera é que nós estejamos preparados para promover um confronto das pessoas cuja mentalidade é forjada pelas expectativas culturais dos nossos dias com a esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo. Ao invés de morrer de medo, dizendo, esse mundo vai engolir a gente, o que a gente precisa fazer é estarmos prontos e preparados para oferecer as respostas que as pessoas nos pedem nas diferentes circunstâncias da nossa vida, quando em contato com elas nós eventualmente estamos. Antes de entrar no como nós devemos fazer isso, deixe-me levar vocês a uma reflexão. Será que nós estamos preparados para esse tipo de atividade? Pensa, por exemplo, nos nossos adolescentes e jovens vivendo no ambiente escolar. E imagine, por exemplo, que um jovem ou um adolescente seja questionado por um dos seus colegas de classe sobre a razão pela qual ele não se entrega sexualmente a uma variedade de relações antes do seu matrimônio. Imagina um jovem da sua igreja de 14 anos, de 15 anos, de 17 anos, que em uma conversa no meio da aula ou durante o intervalo é perguntado por alguém, cara, essas meninas aí estão todas elas querendo namorar com você, e por que é que você não se entrega e não aproveita esta oportunidade? Pergunto, estamos nós preparados para oferecer a razão da nossa esperança? Ou estamos nós dando respostas que, na verdade, mais afastam as pessoas do que aproximam as pessoas do Evangelho? Respostas do tipo, eu não posso porque a minha religião não permite. Ora, a resposta do tipo, eu não posso porque a minha religião não permite, faria com que uma contra-resposta viesse imediatamente. Se você estivesse lidando com uma pessoa racionalmente perspicaz, ela talvez olharia para esse jovem adolescente e diria, mas você vive pelas coisas que você pensa ou você vive pelo que os outros disseram a você que você deve viver? Ou seja, você age assim, refletidamente? Você pensou nas razões pelas quais a castidade é a melhor maneira de viver? Ou você vive casto simplesmente porque alguém um dia disse para você que viver de maneira casta era a melhor maneira de viver? Percebe? Esse é o tipo de resposta que mais afasta as pessoas do Evangelho do que aproxima as pessoas da beleza, da profundidade, da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Até eu que sou cristão, se ouvisse alguém responder dessa maneira, diria para ele, eu acho que você precisa pensar um pouco mais nas razões pelas quais você faz o que faz e não fazer o que faz apenas porque outras pessoas disseram que você deveria fazer. Então, isso é o que Deus espera de nós, que nós estejamos preparados para dar a razão da nossa esperança. Mas a segunda pergunta da noite, respondida pelo texto, é como nós devemos fazer isso?
E reparem que a ordem não é simplesmente façam, certo? A ordem é estejam preparados, estejam prontos para fazer. Esse detalhe, irmãos, aí na passagem, chama a nossa atenção para o fato de que a vontade de Deus não é apenas de que nós façamos apologética, mas que façamos um tipo específico de apologética ou um tipo particular de apologética. Atenção, o como é tão importante em 1 de Pedro capítulo 3 quanto o que. Veja, até porque fazer apologética não é uma coisa que a gente pode escolher. Lembra das situações que eu mencionei anteriormente? Quando você reage de maneira sóbria a uma dificuldade da vida, e alguém pergunta a você, por que você reagiu deste modo? Você fará apologética, quer você queira, quer não. Quando você está no meio da conversa, numa sala de aula, e alguém pergunta, por que os cristãos são contra o aborto? Você fará apologética. A pergunta não é se você faz ou não faz. A pergunta é como você faz. Se você está preparado para fazer isso como Deus deseja, ou se você está fazendo da maneira inadequada. E eu quero, nessa minha primeira palestra nesse evento, apresentar 3 características que Pedro aponta nesta passagem o quanto a maneira como nós deveríamos fazer isso. E a primeira delas tem a ver com a coragem. Prestem atenção nisso, irmãos. Nós precisamos fazer apologética corajosamente. Lembrem-se de que o imperativo apologético, estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês, é dado como uma alternativa ao medo, ou uma alternativa ao temor. Não vos amedronteis. E é óbvio que esse contraste aqui nos leva à conclusão de que a apologética é uma atividade que exige coragem. Você não vai conseguir reagir adequadamente à cultura na qual você está inserido se você for um cristão medroso. E a pergunta é, por quê? Por que fazer apologética exige coragem? Uma das razões é que a apologética frequentemente nos coloca em rota de colisão com as pessoas. Afinal, embora a gente geralmente fale da nossa cultura de uma maneira impessoal, a gente fala muito assim, né? Vivemos em uma cultura difícil, vivemos em uma cultura hostil. Na verdade, o nosso encontro nunca se dá com a cultura. O nosso encontro se dá com os ideais da cultura encarnados nas pessoas ou nas suas atividades. Então, a apologética, fazer apologética, oferecer a razão da esperança, significa, muitas vezes, entrar em rota de colisão com as pessoas. Junta-se a isso o fato de que, normalmente, as ideias e os comportamentos que se nos opõem são ideias e comportamentos que desfrutam de grandes privilégios na nossa cultura, como, por exemplo, o da aceitação popular e o da veiculação midiática. Ou seja, frequentemente, a mentalidade a qual nós precisamos, de alguma maneira, nos contrapor é a mentalidade aceita pela maioria das pessoas e veiculada com clareza e alto grau de aceitação nos espaços da mídia da nossa cultura. O que significa que a nossa inadequação cultural
e o nosso esforço para apresentar as razões da nossa esperança pode implicar ridicularização, rejeição e, por que não, em casos extremos, até mesmo o atentado contra a nossa honra e o atentado contra a nossa própria vida. Eu sei que isso parece um pouco distante de nós, mas a história está cheia de exemplos de pessoas que deixaram seus nomes na galeria apologética escritos com o seu próprio sangue. A história está cheia de cristãos que morreram em virtude da esperança, da razão da sua esperança. Alguns desses homens foram grandes exemplos de coragem. E um dos mais marcantes para mim é um homem chamado Policarpo, um discípulo de João, pastor da igreja em Esmirna, que foi perseguido e martirizado no segundo século porque afirmou a singularidade de Jesus Cristo em um contexto de pluralismo e de sincretismo religioso e recusou-se curvar diante do imperador romano. O martírio dele foi registrado em um documento que está publicado no Brasil, naquela coleção patrística, publicada pela editora católica Paulus, e é um documento chamado Ata do Martírio de Policarpo de Esmirna, que traz, além do relato de alguns acontecimentos, algumas das palavras que foram proferidas por esse homem no processo que culminou na sua morte ou no seu martírio. E essas palavras, irmãos, elas são muito reveladoras da coragem que Deus deu a esse homem de enfrentar aquela cultura naquela ocasião. Deixe-me ler algumas palavras de Policarpo para vocês. Quando ele foi ameaçado de ser lançado na fogueira, por exemplo, ele respondeu, abre aspas, tu ameaças um fogo que queima um momento e pouco depois se apaga, porque não conheces o fogo do juízo que virá e da punição eterna reservada aos ímpios. Mas porque demoras, faze vir o que quiseres. Quando o Policarpo estava para ser pregado à estaca, a fim de ser queimado, ele fez um pedido. E o pedido foi, deixai-me assim sem ser preso às estacas. E ele continua, porque aquele que me concede suportar o fogo, me concederá também resistir firme na fogueira sem necessidade dos vossos pregos. E quando ele já estava amarrado, aguardando o fogo do martírio, ele orou a seguinte oração: Pai do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio do qual te conhecemos, Deus dos anjos e das potestades, te bendigo por me teres julgado digno deste dia e deste momento, fazendo-me participante no número dos mártires, do cálice do teu Cristo para a ressurreição da alma e do corpo na vida eterna e na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser acolhido entre eles diante de ti, num sacrifício cevado e agradável, como tu mesmo me preparaste e manifestaste e leva agora a cumprimento, Deus veraz e leal. Por isso eu te louvo também. Por todas as coisas eu te bendigo, te dou glória por meio do Pontífice eterno Jesus Cristo, teu Filho dileto. E por seu meio seja a glória a ti, em união com ele, no Espírito Santo, agora e sempre, nos séculos vindouros. Amém. E quando eu leio essas palavras deste homem colocado naquela fogueira e sendo de alguma forma martirizado por causa do Evangelho, e vejo o quanto nós temos receio, temor, falta de coragem, porque vivemos no contexto de uma cultura muito semelhante à cultura que martirizou aquele irmão nosso do passado. Não há outra coisa a fazer senão olhar para o alto e pedir ao Senhor para encher a sua igreja nos nossos dias de valentia
e de coragem para se apegar à verdade e à esperança do Evangelho. Então, a primeira característica que deve marcar ou acompanhar a nossa atividade apologética é coragem. Nós precisamos oferecer a esperança que há em nós, ou a razão da esperança que há em nós, corajosamente. Mas há uma segunda característica aqui, e eu diria que nós devemos fazer isso também santificadamente ou exclusivamente. Irmãos, há um detalhe em 1 de Pedro 3 que costuma passar despercebido. Veja, o texto é uma orientação para respondermos quando nós somos perguntados e para que nós façamos isso de uma maneira preparada. Mas olha para o texto de novo e perceba um detalhe. O imperativo da passagem não é nem respondam, nem estejam preparados. O imperativo da passagem é santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O estar preparado e o responder é só o modo como Cristo é santificado no coração do seu povo. O preparo e a atividade de resposta são apenas os meios através dos quais a exclusividade de Jesus se estabelece e se manifesta na nossa atividade apologética. E essa relação tem basicamente duas implicações para nós. A primeira é uma implicação para as nossas motivações. Muita atenção ao que eu vou dizer agora, muita atenção. Porque isso aqui é muito perdido de vistas por pessoas que gostam e se envolvem com a atividade apologética. Fazer apologética de maneira preparada é fazê-la por amor a Jesus. É importante destacar isso, porque não é incomum na defesa da fé nós confundirmos os interesses de Jesus com os nossos próprios interesses. Não é incomum. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Eu amo a igreja. E quando eu falo da igreja como uma instituição também. Eu amo a igreja como um organismo e como uma organização. Até porque a igreja se apresenta no tempo e na história como uma organização. Então, eu amo a igreja. E todas as vezes que alguém faz críticas à igreja, sabe qual é a minha tendência imediata? Sabe qual é? Defendê-la. Eu preciso lutar contra mim mesmo para reconhecer que, embora a igreja seja a expressão temporal do corpo de Cristo, a igreja institucional, a igreja pode e tem muitas vezes falhado naquilo que ela deveria ser e naquilo que ela deveria fazer. Se eu não tomar cuidado, atenção, eu começo a lutar pela igreja, ao invés de lutar por Jesus e pelo Evangelho. É claro que às vezes pode ser preciso lutar pela igreja por causa de Jesus. Às vezes pode ser. Mas é sempre um desafio discernir quando nós estamos batalhando por Jesus ou quando nós estamos batalhando por nós mesmos. Principalmente quando coisas que nós amamos, coisas pelas quais nós nutrimos certas afeições, determinadas ideias, determinados conceitos, determinados valores, quando eles entram na conversa. Então, olha a orientação de Pedro.
façam apologética, ofereçam a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso santificando a Cristo como Senhor em vosso coração, não defendendo a vocês mesmos, nem aquilo que vocês amam, mas defendendo aquele que deveria ser o amado da vossa alma, que é a pessoa de Jesus Cristo. Além de uma implicação para as nossas motivações, isso tem uma implicação para o conteúdo da nossa apologética. Santificar a Cristo no coração, dentre outras coisas, significa ter a mente dominada pelas ideias de Jesus e não pelas nossas ideias. É importante dizer isso porque algumas pessoas parecem imaginar que fazer apologética é elaborar argumentos completamente novos que possam tornar a fé mais acessível e mais palatável para as pessoas. Amanhã eu vou falar bastante a respeito disso. E veja só, eu não tenho dúvidas de que existe espaço para criatividade na apologética. Eu acho que há muito espaço, mas não se trata de uma criatividade absoluta. Em outras palavras, nós não somos chamados para inventar a roda. Nós somos chamados para repetir aquilo que a velha palavra de Deus está nos dizendo ao longo de toda a sua história. E quando nós tentamos inventar a roda, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. O nosso papel diante das pessoas que têm uma mentalidade dominada pela cultura é nos esforçarmos para desanuviar a visão delas, atenção, para que o brilho natural do Evangelho e de Jesus seja visto por elas. Não é melhorar o Evangelho com os nossos argumentos, tornar o Evangelho mais palatável. O que a gente pode fazer é tentar desanuviar a visão das pessoas, tirar aquilo que está atrapalhando para que elas enxerguem a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. E, obviamente, para isso, o conhecimento de duas coisas é muito importante. Primeiro, o conhecimento do próprio Evangelho, certo? Ninguém pode fazer apologética se ele não conhecer profundamente a fé que ele precisa apresentar às pessoas. Então, você não conseguirá cumprir o seu chamado apologético se você não conhecer bem a palavra de Deus. Mas é preciso conhecer uma segunda coisa, que é as pessoas, como elas funcionam e como elas pensam. Para fazer bem a apologética, é importante termos alguma clareza quanto às ideologias que cativam o coração das pessoas e dominam a mente delas. Porque o papel do apologeta é exatamente mostrar para elas que elas estão escravizadas, presas a determinadas ideias e conceitos que as impedem de ver a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Então, além de conhecer bem o Evangelho e suas implicações, eu e você precisamos conhecer bem quais são essas ideias que prendem as pessoas em um determinado contexto cultural. Ou seja, no mundo no qual nós vivemos, chamado às vezes de pós-modernidade, outras vezes de ultramodernidade, outras vezes de modernidade tardia, não é? Quais são as principais tendências ideológicas que tendem a roubar, a cativar a esperança das pessoas? Então você precisa conhecer isso também, se você deseja ser um bom apologeta. Porque esse processo de desanuviar os olhos de alguém consiste geralmente
na demonstração das inconsistências da sua maneira de compreender o mundo e a vida. Entendeu como a apologética e a evangelização são parceiras? A apologética mostra para alguém como ela está presa em uma ideologia que a escraviza. A evangelização apresenta a alguém o caminho da liberdade na pessoa de Jesus Cristo. Certo? Em uma sociedade, sobretudo uma sociedade como a nossa, onde a educação é marcada por uma ideologização frequente, a evangelização frequentemente exigirá a apologética. Ou seja, raramente você encontrará com alguém e conversará com alguém que já não está tomado de determinadas esperanças ou expectativas cujo coração foi cativado pela mentalidade dos nossos dias. Então é preciso mostrar as inconsistências para então apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. É claro, quando eu falo é preciso, humanamente falando, né? Eu estou, obviamente, considerando esse aspecto da nossa responsabilidade diante da cultura na qual estamos inseridos. Então, em primeiro lugar, é preciso fazer apologética corajosamente. Em segundo lugar, é preciso fazer apologética santificadamente, ou considerando a exclusividade de Jesus Cristo, o que tem implicações para as motivações e para o conteúdo. E, finalmente, é preciso fazer apologética de maneira equilibrada e autêntica. Veja que no versículo 16, Pedro usa duas expressões que também dizem respeito à maneira como nós devemos dar a razão da nossa esperança, e elas estão mais diretamente conectadas à nossa relação com as pessoas. Então veja, a primeira que nós vimos aqui nessa noite está mais conectada com as circunstâncias, né? Coragem. A segunda está mais conectada à nossa relação com Deus, santificação. E a terceira, essas duas últimas, na verdade, estão mais conectadas à nossa relação com as pessoas. Qual é a primeira dessas características? Pedro diz, atenção, com mansidão e temor. Os estudiosos não são unânimes quanto à interpretação dessa expressão. O que seria mansidão e temor? Mas eu acredito que ela se refere ao equilíbrio necessário entre o compromisso com a verdade, isto é, temor, e a sensibilidade e a gentileza no trato com as pessoas. Isso é mansidão. Sabe por que a apologética no Brasil anda em descrédito? Sabe que a gente ouve falar muito pouco a respeito desse assunto no nosso país? É porque, lamentavelmente, este assunto ficou conectado com humilhar as pessoas. Tem muita gente que acha que fazer apologética é entrar em um debate para demonstrar a força dos seus argumentos e então humilhar o seu oponente. Olha o que Pedro está dizendo. Ofereçam a razão da esperança que vocês têm com toda mansidão e temor. Ou seja, de um lado comprometidos com a verdade, não abrindo mão dela em hipótese alguma. Mas, de outro lado, comunicando com sensibilidade e com gentileza a verdade do Evangelho. Quem coloca isso de maneira magistral é o Alistair McGrath, na obra Apologética Pura e Simples. Veja o que o McGrath diz, abre aspas para ele. O Evangelho
só deve causar dificuldades por sua natureza e conteúdo intrínsecos, não pela maneira como ele é anunciado. Uma coisa é o evangelho ser motivo de ofensa. Outra, bem diferente, é os seus defensores serem motivo de ofensa pela escolha pouco sensata das palavras a serem empregadas ou por sua atitude agressiva e desdenhosa em relação aos de fora. Fantástico isso, né? O evangelho pode ofender as pessoas? Claro que pode. É claro que pode. Porque o que é o evangelho, senão as verdades que uma pessoa menos quer ouvir, se ela não conhece a Cristo? Quais verdades? Existe um Deus e não é você? Você tem um problema que você não pode resolver e o único caminho é você se dobrar de alguém que resolveu de um jeito meio estranho, através de um herói que aparentemente foi derrotado em uma cruz. Isso é evangelho, certo? Essa é a mensagem. Existe um Deus que não é você, portanto você não manda na sua vida. Você tem um problema que você não consegue resolver sozinho, então não adianta você ficar tentando que você não vai conseguir. E alguém que resolve por você, que é a pessoa de Deus, fez isso de uma maneira que a princípio é meio contraintuitiva. Porque você tem que crer em um Messias que, pelo menos a princípio, parece meio derrotado. Porque ele foi morto em uma cruz. Ressuscitou o terceiro dia, venceu, obviamente, mas ele vence de dentro para fora e não de fora para dentro. E isso é o evangelho. Então, isso pode ofender as pessoas? Pode. Agora, olha o que McGrath diz. Se ofender, que seja pelo conteúdo intrínseco dele. E não pela maneira desdenhosa, frequentemente exageradamente irônica. E o exageradamente está aqui, não está aqui por acaso, é porque a ironia tem lugar, obviamente, em uma conversa, em um discurso apologético, mas exageradamente irônica, às vezes agressiva, com que nós apresentamos o evangelho às pessoas. Então, com mansidão e com temor. Irmãos, nós não temos razão para espernear. Nós não precisamos. Nós cremos em um Deus vitorioso. Ele já venceu. É só uma questão de tempo e a vitória do Filho de Deus ficará evidente diante dos olhos de todas as pessoas. Nós não temos razão para espernear. Podemos nos portar com firmeza em relação à verdade e gentileza e mansidão em relação às pessoas. E há uma segunda expressão aqui. E a segunda expressão é com boa consciência. E o que significa boa consciência? Ora, o que Pedro parece ter em mente aqui é a autenticidade. Irmãos, a apologética não pode ser transformada em um esporte. Ela não pode ser algo que a gente faz por diversão, com a finalidade de testar a nossa capacidade lógica, testar a nossa capacidade retórica. Ela não pode ser realizada de maneira interesseira. Interesseira como? Para fazer a nossa igreja crescer. Veja só, a igreja crescer é algo necessariamente ruim? Não. Mas essa não é a finalidade com a qual nós reagimos ao mundo oferecendo a esperança que há no Senhor Jesus Cristo. O crescimento da igreja é um efeito, é uma consequência daquilo que nós buscamos quando nós apresentamos a razão da nossa esperança de maneira sóbria e de maneira poderosa.
que é ver eventuais irmãos nossos que estão fugindo de casa e estão com o coração cativados pela mentalidade desse mundo, voltarem para casa, tendo enxergado a grandeza e a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a apologética deve ser feita de maneira genuína, como uma extensão daquilo que de fato nós cremos e nós somos. Não tem nada mais perceptível e difícil de engolir do que um evangelista interesseiro ou do que um apologeta interesseiro. Você sabe quando as pessoas estão falando com você interessadas no seu bem ou quando as pessoas estão falando com você interessadas em vantagens para ela. Você sabe. Pois as pessoas que estão lá fora também sabem. Quando nós nos aproximamos delas movido por interesse e quando nós nos aproximamos delas movido pelo amor. Primeiro pelo amor por Jesus e depois o amor pelas pessoas por quem Jesus Cristo morreu. E é por isso que não se trata de decorar meia dúzia de argumentos para cada suposto problema. Tem gente que acha que apologética é isso, né? Se a pessoa fizer pergunta X, então eu dou a resposta Y. Se ela for para o caminho X, aí o texto bíblico que eu vou é tal. Se ela for para caminho outro, aí eu vou para o outro texto. Como se a gente pudesse prever ou tratar as pessoas como coisas. Fazer apologética não é decorar meia dúzia de argumentos para cada suposto problema, porque as pessoas são diferentes. E embora os problemas possam ser e são semelhantes em algum nível, eles nunca são idênticos. Cada pessoa é uma pessoa. Cada mente é uma mente. Então trata-se de amar pessoas e de falar autenticamente a elas de maneira preparada a respeito daquilo que nós cremos e, atenção, a respeito daquilo que nós vivemos. É quando nós cultivamos a esperança do Evangelho e ela toma conta do nosso coração, da nossa vida, que nós nos tornamos mais habilitados para fazer o que Deus quer que façamos no contexto de uma cultura desafiadora. Pois bem, irmãos, o que nós vimos hoje? Introduzindo essa minha participação aqui neste encontro. Bem, nós vimos que nós vivemos em uma cultura desafiadora. De fato, ela é. Amanhã isso vai ficar um pouquinho mais claro do porquê nossa cultura é desafiadora. Hoje a nossa pergunta é: o que Deus quer de nós? Ele não quer que nós fujamos, Ele não quer que nós simplesmente critiquemos, Ele não quer que nós simplesmente nos amoldemos. Ele quer que nós façamos apologética. O que é isso? Que nós argumentemos com as pessoas, visando desanuviar o brilho do Evangelho diante dos olhos delas, a fim de que elas enxerguem a glória da redenção que há no Filho de Deus. Como? Com coragem, com exclusividade de Cristo e com autenticidade e equilíbrio. Pergunta: o que significa isso na nossa cultura? Nesse mundo chamado pós-moderno, ultramoderno, moderno tardio, tardo-moderno, o que significa isso? Bem, esse é o assunto das 2 palestras de amanhã, se Deus quiser.
Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chamaste para ti. A tua doce voz foi ouvida por nós em algum momento da nossa história. E obrigado, Senhor, porque tu nos mantens no contexto de um mundo difícil, tu nos mantens no contexto de um mundo desafiador, com uma finalidade. A finalidade de oferecermos às pessoas, de maneira preparada, a razão da nossa esperança. Senhor, nenhum de nós é hábil para essas coisas. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Todos nós dependemos do Senhor. E nós queremos te pedir, ó Deus, habilita-nos para esta tarefa. Ensina-nos, ó Deus, a reagir de maneira adequada ao contexto cultural no qual nós estamos inseridos. Não nos permitas abrir mão da verdade. Nós não queremos nos acomodar à nossa cultura. Senhor, não nos permitas fugir e viver em um gueto, viver em uma subcultura. Nós queremos estar envolvidos com as pessoas ao nosso redor. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Tu nos colocaste como luz para brilhar como luzeiros neste lugar. E nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a sermos úteis às pessoas, desanuviando ou contribuindo para que a visão delas seja desanuviada, a fim de que a glória de Jesus resplandeça diante dos olhos delas. Prepara a todos nós, a mim e aos meus irmãos que aqui estão, para em cada conversa, em cada encontro, estar cheio da sabedoria do Senhor. No conteúdo, na forma, para que as nossas palavras usadas pelo teu Espírito alcancem o coração das pessoas e pelo poder dele, veiculando a tua bendita palavra, faça aquilo que só o teu Espírito e a tua palavra pode fazer. E que nos alegremos, não por ver eventuais oponentes humilhados, mas por ver inimigos teus rendidos aos teus pés, adorando o nome do Senhor. Dá que isso seja a razão da nossa alegria. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém.